E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa primeira aula, né, do curso de Introdução à Física Experimental. Nessa aula de hoje, nós vamos ver 4 temas, tá certo? O primeiro tema será sobre as grandezas físicas, né, e os padrões de medida. O segundo tema, noções de medidas, né, medidas diretas e indiretas. O terceiro tema será sobre algarismos significativos, né, em medidas diretas. E o último tema será sobre notação científica. Então, iniciando, né, as grandezas físicas e padrões de medida, né, quando você faz uma medida física, basicamente você compara, né, um padrão que você adotou que aí, com uma determinada unidade com o seu objeto. Por exemplo, eu adotei como padrão um metro, né? Então, eu tenho esse padrão, eu comparo x metros, ou uma fração do metro, por um dado objeto. Né? Se eu quero que o meu padrão seja o tamanho do meu polegar, então esse é o padrão, né, para a grandeza física. Vamos falar um pouquinho de história. Né? A partir do século XVI, né, com a Renascença e o surgimento do método científico moderno, surgiram as primeiras propostas, né, de unificação dos sistemas de medidas naturais. Em 1799, a França, buscando unificar as unidades e padrões de medida em seu território, deu início ao que, nos dias atuais, a gente conhece como o Sistema Internacional de Unidades. Aqui nesse curso a gente vai simbolizar o Sistema Internacional de Unidades com a letra SI. Tá? Esse padrão foi adotado em todo o mundo, exceto em 3 países, né? Os Estados Unidos, a Libéria e Mianmar, que adotam outros padrões. Então, dentro desse padrão, desses padrões, né, do Sistema Internacional de Unidades, nós temos o comprimento, né, que a unidade padrão é um metro. E aí, para você calibrar esse metro, o que você faz? O metro é o comprimento da trajetória percorrida pela luz, né, no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1 sobre 2.299, 792, 458 do segundo. Então, esse é o comprimento de 1 metro. E a massa? A massa no sistema internacional é dada pelo quilograma, tá certo? É a massa, e aí que você quer calibrar essa massa, é a massa definida pelo ajuste da constante de Planck no valor exato. Né? A constante de Planck sendo 6,62 mais alguns logaritmos, vezes 10 a menos 34 quilogramas metro quadrado por segundo, né? Dadas as definições de metro e segundo. O tempo no sistema internacional ele é dado em segundos, tá? Que representa aqui pela letra S, minúscula. Para você calibrar esse tempo, né, se você tem um relógio, você quer calibrar esse tempo, o segundo é o tempo de decorrimento entre este valor aqui, né, de vibrações da luz de comprimento de onda específico emitido pelo átomo de Césio 133. A quantidade de matéria no sistema internacional é dado pelo mol, né? Um mol é a quantidade de matéria de uma dada substância e contém exatamente a quantidade de entidades elementares dessa substância, dada pela constante de Avogadro, né, que é 6,022, mais alguns logaritmos, vezes 10 a 23. A temperatura no sistema internacional é em Kelvin, né, não é o usual, né, no dia a dia a gente utiliza o grau Celsius, mas na física, né, no padrão do sistema internacional, é o Kelvin. O Kelvin é a quantidade de graduação de temperatura, né, definida pelo ajuste da constante de Boltzmann, no valor exato, né, a constante de Boltzmann 1,38 vezes 10 a menos 23 kg metro quadrado por segundo quadrado Kelvin menos 1, dadas as definições de quilograma metro segundo. A corrente elétrica, né, que é o fluxo de elétrons que passa dentro do condutor, né, por exemplo, para levar energia para sua casa, para levar os elétrons para carregar a bateria do seu celular, é dado por ampere. Né? O ampere é a intensidade de corrente elétrica definida pelo ajuste da carga elementar do elétron no valor exato, né, de 1,602 mais alguns logaritmos vezes 10 a menos 19 ampere por segundo, V segundo, dadas as definições de segundo. A intensidade luminosa
é dada em candela, né? A candela é a intensidade luminosa numa direção de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência de 540 vezes 10 a 12 Hz e cuja intensidade energética naquela direção é 1 sobre 683 watts por esfera radiando. Então são definições que assim, são mais para o conhecimento geral. Tá? Isso você pode consultar e você encontra em qualquer site ou livro. Né? Quando dizemos que um dado comprimento vale 10 metros, estamos dizendo que este comprimento corresponde a 10 vezes a unidade padrão, o metro. Né? A unidade. As unidades de outras grandezas, como velocidade, energia, força, torque, etc., são derivadas das unidades anteriores. Por exemplo, velocidade. Né? Quando eu quero calcular uma velocidade, é dada pelo deslocamento, tá certo? Depois a gente vai estudar isso, sobre um intervalo de tempo. Se a gente verificar a unidade aqui, a unidade de deslocamento é o metro, tá certo? E a unidade de intervalo de tempo é o segundo. Então, a unidade de velocidade é o metro dividido por segundo. Tá certo? Vamos a outras unidades. A unidade de energia. A unidade de energia, eu vou colocar uma equação para energia. Por exemplo, a energia cinética. Opa. Por exemplo, a energia cinética, né, que vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. É um escalar. Né? A unidade aqui de massa é o quilograma, como a gente viu. E a unidade de velocidade é o metro por segundo, como está aqui em cima, só que é o quadrado. Então, é o metro quadrado por segundo quadrado. Certo? Então, a unidade de energia, nesse caso, é o quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo quadrado. E essa unidade ela recebe o nome, né? Ela é chamada de Joule. É representada pela letra J. Certo? E aí tem outras unidades. Força, né? O Newton. Uma força é uma massa vezes uma aceleração. Aqui o módulo da força é massa vezes o módulo da aceleração. A unidade disso aqui, massa, a unidade é quilograma, tá certo? E aceleração. Aceleração, deixa eu fazer aqui no canto, a aceleração é igual a uma variação de velocidade ao longo do intervalo de tempo, uma aceleração média. Então isso vai ser a unidade de velocidade, metro por segundo, dividido por a unidade de tempo, segundo. Isso aqui, né, equivale a uma unidade de metro por segundo dividido por segundo, segundo quadrado. Tá? Então aqui será quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é chamado de Newton. Tá? Unidade Newton. Vamos ver. Então, força, torque. Torque vai ser uma força, então eu vou pôr só o módulo do torque. Né? O torque vai ser uma força aplicada ao longo de um raio. Né? Força, a unidade de força é Newton, e a unidade de um raio, né, uma distância, é metro. Então a unidade de torque é Newton vezes metro. Tá? Então, as outras unidades são derivadas, né, das anteriores. Vamos fazer ter um pouquinho sobre noções, né, de medidas diretas e indiretas. Né? Quando você vai verificar uma medida física, ela sempre vai ser representada na forma que está aqui embaixo. Uma grandeza física, ela vai ser uma medida direta, né, comparação direta da escala, uma incerteza nessa medida, tá certo? A ordem de grandeza dessa medida, tá certo? E a unidade dessa medida. Nunca se pode omitir a unidade da medida. Né? Por exemplo, você pega um relatório que está escrito que o valor medido foi 30, mas 30 é o quê? Né? Se a pessoa escrever metros, você sabe que é uma distância, se for quilogramas, você sabe que é uma massa. Então a unidade vai indicar o que está sendo medido. Né?
da grandeza. Então aqui a gente tem um exemplo de medida da velocidade da luz, né? A velocidade da luz C é 2,997924580, mais ou menos 0, um tanto de 0,4 vezes 10 ao oitavo, né? Então quer dizer que são 8 casas após essa vírgula, metros por segundo. A medida direta é uma grandeza, né? E é o resultado da leitura de uma quantidade medida usando um instrumento de medida. Uma medida indireta, né, é o resultado da aplicação de uma relação matemática entre duas medidas, né, um modelo, duas ou mais medidas. Então, por exemplo, se eu vou no laboratório, né, e meço lá o tamanho de uma plataforma, por exemplo, tá certo? Vou lá e meço o tamanho de uma plataforma. Pego lá o meu cronômetro e meço o tempo que um carrinho, né, ao sair desse ponto, demora para se deslocar até este ponto. Então eu tenho o deslocamento e tenho o intervalo de tempo. Se eu relacionar os dois, então o deslocamento é uma medida direta, o intervalo de tempo é uma medida direta. Se eu relaciono os dois, eu tenho uma velocidade média, que é o ΔX, ΔT, certo? Essa velocidade média é uma medida indireta. Agora vamos falar um pouquinho sobre algarismos significativos, né, em medida direta. E para fazer essa questão de algarismos significativos, eu lanço uma pergunta a vocês, né? Olhando aqui para essa régua, né, que está com a escala em centímetros, eu tenho esse segmento CD, né? Qual que é o comprimento desse segmento CD observando com essa régua, né? Perguntando a vocês, muitos poderiam imaginar que esse segmento CD, né, valeria, por exemplo, sei lá, 2, sei lá, aqui está um pouquinho a mais do meio, 6, 5 centímetros. Outro aluno poderia estar pensando que seria correto, seria só ler a comparação direta com a escala, né, 2 centímetros. Outro aluno poderia pensar que esse segmento CD seria, por exemplo, 2,5 centímetros. Outro aluno poderia pensar que esse segmento CD seria, por exemplo, 2,6 centímetros. Né? Outro aluno também poderia pensar que isso aqui seria 2,7 centímetros. Pois bem, dessas 5 medidas que são apresentadas aqui, a primeira é uma medida incorreta, tá? A segunda é uma medida correta e as 3 seguintes estão corretas, apesar de estarem diferentes. Como que você faz uma medida com o instrumento? Né? Você faz uma comparação direta com a escala, né? Então, se eu verificar uma comparação direta com a escala, eu consigo enxergar o algarismo 2, tá certo? E se eu fizer, eu faço uma interpolação, né? Eu faço um algarismo duvidoso, que é o que está aqui entre a escala, quer dizer, o que está depois da comparação direta da escala. Então, por exemplo, 2,6 centímetros. Então, a medida é uma comparação direta com a escala, né? Pode ter 2, 3 algarismos comparados diretamente com a escala, e um algarismo, sempre o último algarismo é o algarismo duvidoso. Eu nunca posso omitir esse algarismo duvidoso. Por exemplo, se a medida desse aqui exatamente em cima do 2, eu colocaria 2,0. Né? O algarismo duvidoso seria o 0. Então aqui está o que eu falei. Né? Eu pego o dígito lido diretamente da escala, que é o 2, o dígito interpolado estimado, que é o 6, é subjetivo, depende do leitor, então pode ser 2,5, 2,6, 2,7, está correto. E a medida do comprimento CD, né, ele é 2,6 centímetros nesse caso. Então, algarismos significativos são todos os algarismos vistos na escala e o algarismo de interpolação. Então, nesse caso aqui, né, 2,6 tem 2 algarismos significativos. Tá? Eu vou abreviar aqui algarismos significativos para AS. Vamos fazer mais exemplos. Né? Aqui eu tenho uma outra régua e agora eu tenho o segmento FG. Tá certo? Se eu faço uma comparação direta com a régua, aqui tem 5, né? Aqui entre o 5 e o 6 tem 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos, certo? Então, então seria 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8. Então, a medida aqui é 5,8. Então, isso foi o que eu vi diretamente na escala. E agora a interpolação. Eu acho que está exatamente em cima do 5,8, né? Pode estar um pouquinho depois, um pouquinho antes. Se está exatamente em cima do 5,8, eu coloco 0. E a unidade, que é os centímetros, certo? Então, essa medida e essa aqui foi observada diretamente na escala, e essa aqui é o algarismo duvidoso que foi interpolado, né? Então, e eu tenho 3 algarismos significativos. Então, toda vez que você pegar uma medida física, né, esse último algarismo que é apresentado é aquele que é duvidoso, né, que ele foi estimado. Outro exemplo, né, aqui eu tenho um transferidor, né, e eu quero medir esse ângulo θ aqui. Vamos observar. Do 0 até o 10, eu tenho 10 tracinhos, né, 10 intervalos. Então aqui eu tenho 30, 35, né, 36, eu consigo ver aqui diretamente na escala 36 graus, certo? E aí passo um pouquinho do 36, que está um pouquinho depois do meio do 36, sei lá, 36,7 graus. Essa seria a medida no transferidor. Pessoal, depois eu peço a vocês que refaçam essas medidas em casa e caso tenham dúvida, por favor, entre em contato pelo fórum de dúvidas. Aqui eu tenho um termômetro, tá, em graus Celsius. Então aqui, de 0 até 10, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, né? Então quer dizer que cada tracinho vale 2 graus. Eu estou aqui no 10, no 12, 14 graus. Então temperatura igual a 14, né? E aí ele passa um pouquinho do 14. Cada intervalo tem 2, sei lá, passa meio grau. Então 14,5 graus Celsius. Como é interpolado, ele é bem livre. Então eu tenho 3 algarismos significativos, sendo que o último é o duvidoso. Importante, pessoal, todas as medidas feitas com a mesma escala são significativas até a mesma ordem decimal. Por exemplo, se eu fizer a medida 12,5 amperes e fiz a medida 223,4 amperes, essas medidas podem ter sido obtidas do mesmo equipamento, porque eu tenho uma casa decimal nessa medida e também tenho uma casa decimal nessa medida. Já a medida, a massa 12,54 kg e a massa 1,2 kg foram obtidos de equipamentos diferentes. Por quê? Aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Então, o equipamento que mediu essa massa é diferente do equipamento que mediu essa. Esse equipamento fornece mais casas decimais. O nome do padrão, né, de unidade é parte da medida, né? Então, nunca esqueça de colocar a unidade. O processo de interpolação é subjetivo, né? Pode ter vários valores interpolados. Uma pessoa pode interpolar um valor diferente. O dígito de interpolação pode ser nulo, né, como nós vimos no exemplo anterior. Exemplo, 23,5 Kelvin é uma medida diferente de 23,50. O algarismo duvidoso está aqui no 5 e o algarismo duvidoso está aqui no 0. Né? Essa primeira medida tem 3 algarismos significativos e a segunda medida tem 4 algarismos significativos. Né? O 0 situado entre algarismos significativos também é significativo. Tá? Temos uma regra. O 0 situado à direita, né, como esse caso aqui, 23,50 Kelvin, é significativo. O 0 entre os números é significativo. E o 0 à esquerda, 0,23,50 Kelvin, não é significativo. Tá, joia? Então, sempre o 0 à esquerda não é significativo. O 0 à direita, sim, é significativo. Então, não é algarismo significativo o 0 à esquerda.
do primeiro algarismo significativo diferente de zero. Por exemplo, 5 segundos é a mesma coisa que 0,5 vezes 10, mesma coisa que 0,5 vezes 10 elevado ao quadrado, a mesma coisa que 0,05 vezes 10 elevado ao cubo. Todos têm um algarismo significativo. O número 0,00034,606, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Zero à esquerda não é significativo. Eu posso reescrevê-lo usando uma potência de 10 negativa dessa forma, mantendo, né, com 5 algarismos significativos. E da mesma coisa, eu posso usar uma potência de 10 a menos 4, né, e colocar também com 5 algarismos significativos. Vamos falar um pouquinho sobre notação científica, né? Muitas vezes nós nos deparamos com números que são ou muito grandes, certo? Ou muito pequenos. Vamos dar alguns exemplos. A distância média da Terra ao Sol, né? É esse número enorme aqui. 149 milhões e 500 mil quilômetros. Né? Trabalhar, né, no seu caderno com números tão grandes, né, é complicado. Outro exemplo, o volume da Terra. Né? É esse número em quilômetros cúbicos. O nanômetro, né, é esse número muito pequeno. A massa do próton, né, que é esse número extremamente pequeno. Você imagina você fazendo um exercício de física na sua sala de aula e ter que escrever esse número com esse tanto de zeros. É quase que impossível, né, e fazer operações. O que você faz? Você usa a notação científica. Né? É muito mais fácil você escrever, por exemplo, 1,67 vezes 10. Né? Eu vou pegar essa vírgula que está aqui, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vezes 10 a menos 27 gramas. Né? Gramas não está no sistema internacional. Então, eu vou passar para quilogramas. Então, esse aqui é 1,67 vezes 10 a menos 30 quilogramas. Certo? Então, fica muito mais fácil você escrever dessa forma, né, para você trabalhar depois matematicamente no seu caderno. Então, eu já fiz um exemplo, mas vamos definir, né, o uso da notação científica para escrever os nossos números. A primeira coisa que você faz é colocar a vírgula após o primeiro algarismo, né, diferente de zero, a partir da esquerda. E aí você vai multiplicar por uma potência de 10, para indicar a real posição da vírgula, como eu fiz anteriormente. Então vamos ao exemplo. Né? Quando eu ando, né, com essa vírgula para a direita, né, então, por exemplo, eu tenho 0, aí eu quero andar com essa vírgula para a direita, então eu quero escrever 6,78, eu coloco uma notação científica negativa, tá? Uma potência de 10 negativa. Então eu andei com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, vezes 10 a menos 7 e coloco a unidade. Não posso esquecer de colocar a unidade. Quando eu vou andar com a vírgula para a direita, né, a vírgula está aqui e eu vou andar para ela para cá. 1, 2, 3, 4. Então, vou escrever 5,6980 vezes 10 a quarta, coloco a unidade, metros. Quando eu estou andando com a vírgula para a esquerda, pessoal, e vou colocar a notação científica positiva, eu nunca posso omitir nenhum desses números, né? Porque esses números são referentes aos algarismos significativos da medida, né? Como o caso anterior, 0 à esquerda. Não é importante, eu posso omitir. Vamos para o outro exemplo, o exemplo 3. Né? Vou colocar o 3,52 vezes 10. Eu vou andar agora com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então, vezes 10 a menos 6 metros. O outro exemplo, né? Estou com a vírgula aqui no 32, vou andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ser 3,524, 32, vezes 10 elevado à terceira quilogramas. Então é desse jeito, pessoal. Nunca suprimir algarismo significativo, né, quando for expressão ou medida em notação científica. E outra forma de utilização da notação científica é usar abreviações, né, os prefixos. E aqui tem alguns exemplos, né? Eu tenho aqui para baixo, né, 10. Deixa eu trocar a cor da caneta, porque agora ficou branco. Vou colocar uma caneta vermelha, que eu acho que vai servir para os dois. Então, eu tenho 10 a menos 10, né? Uma potência de 10 a menos 10 eu posso escrever como dec, que é a letra D. Então, decímetro, 10 a menos 2, cent, né? Por exemplo, a unidade de comprimento, centímetro. 10 a menos 3, eu posso usar, por exemplo, mili, né? Unidade de comprimento, milímetro. 10 a menos 6, micro, né? Eu represento aqui pela letra mi. Se eu for fazer uma medida de comprimento, micrômetro, né? 10 a menos 9, nano, então, por exemplo, nanômetro. 10 a menos 12, pico, né? Representado pela letra P. 10 a menos 15, fento, representado pela letra F. E aqui os outros abaixo, né? O ato, zepto e octo. Pessoal, isso aqui não precisa decorar, né? Vocês podem consultar sem nenhum problema. E se eu vou para a potência para cima, né? Por exemplo, 10 elevado a 1 eu posso escrever como deca, né? dA. 10 a segunda, hecto, né? Representado pela letra H. 10 a terceira, quilo, né? Representado pela letra K, aqui está errado, está maiúsculo, na verdade é o K minúsculo, tá? 10 a sexta, mega, né? Representado pela letra M. Então, por exemplo, vocês já viram memórias, né, as antigas, tem megahertz. 10 a nona, giga, né, G. Por exemplo, a transmissão de celular é feita em 5 GHz, no 5G. 10 a 12, tera, né, agora nós temos HD, já estão passando aqui de tera, né? Peta, né, que 10 a 15. E os outros, hexa, zeta e iota. Tá joia? Para finalizar essa aula, eu vou passar para vocês a atividade avaliativa, né, que nós vamos fazer para essa semana. Então, a nossa primeira atividade avaliativa vocês vão fazer em casa, tá? E eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês vão precisar encontrar na casa de vocês 2 equipamentos que possuem escala, né? Por exemplo, você pode pegar um copo de liquidificador, pode pegar uma régua, uma trena, uma fita métrica, um termômetro, aqueles analógicos, qualquer coisa que você tenha de medida, com escala de medida, né? Uma jarra de água que tem uma escala, para fazer um experimento. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai tirar uma foto dessa escala, tá? Você vai tirar essa foto dessa escala e aí você vai abrir um documento, né? Você pode usar um editor, por exemplo, o Word ou o LibreOffice. Nesse documento você vai colocar a foto, tá certo? Que você tirou. E embaixo você vai escrever figura, né? A primeira a foto, figura 1, certo? 2 pontos. E vai falar escala da jarra de água usada na minha casa, por exemplo. Ou escala da régua usada na minha casa. Segunda coisa, tira a foto do segundo objeto, né? Escreve figura 2 embaixo e também descreve essa figura. Escala do outro material. O que você vai fazer? Você vai pegar e medir alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma jarra d'água, eu vou lá e pego um copo d'água da minha casa, que fala que tem X ml, vou lá e encho ele d'água e despejo naquela jarra.
e meço o volume de água que tem realmente aquele copo, né? Então você vai fazer a medida física daquele coisa. Ah, por exemplo, eu tenho uma régua. Eu vou pegar, por exemplo, alguma coisa que eu tenho, o meu celular, ou sei lá, uma caneta, um pente, alguma coisa, e vou medir o comprimento. Então o que você vai fazer? Faça essas medidas, anote na sua folha, aqui embaixo, né, numa segunda folha aqui no seu documento, né, anota as medidas, converte essas medidas para notação científica, tá? E aí você vai pegar, né, esse arquivo com as fotos, né, e com as medidas e vai anexar lá na atividade. Se tiver dúvida, só mandar lá no fórum que eu ajudo. Tá joia? É só clicar na atividade avaliativa que ela já vai abrir, né, para você colocar esse exercício. Isso vai valer nota, né, como vocês viram, 50% da nota do nosso curso, ela vai ser avaliada em atividades feitas no ambiente e a prova vai ser baseada também nessas atividades. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Você vai enviar o arquivo avaliativo, não, não esquecer, né, de descrever as fotos, aqui é esquecer, está errado, dos equipamentos. Por exemplo, figura 1, régua de 30 centímetros usada para medição e o valor obtido, né, da medida do comprimento. Por exemplo, um livro, sei lá, L igual a 10,05 centímetros, aqui é o M minúsculo. Certo, pessoal? Deixa eu mostrar aqui no Moodle. Deixa eu ver se o meu Moodle da disciplina está aberto. Rapidinho eu abro. O vídeo já está finalizando. Para mostrar onde vocês vão postar a atividade. Né? Eu estou aqui com o Moodle de professor, mas o de vocês é bem parecido. Então eu vou abrir essa atividade, aqui está a avaliação. Vocês devem clicar aqui em cima, tá certo? E aqui vocês postam, né? Aqui eu consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o meu perfil. Ver perfil. Mudar visão. Então, aqui, ó, como estudante. Então vocês vão visualizar. Ah, eu não consigo porque está bloqueado aqui. Depois eu vou liberar para vocês e aí vocês podem. Deixa eu sair daqui. Retornar para o meu perfil. Deixa eu ativar a edição. Liberar aqui a atividade, que eu já vou exibir tópico. Agora eu consigo ver como estudante. Deixa eu mudar aqui, mudar a visão para estudante. Beleza, agora eu consigo ver. Então, se você clicar aqui na avaliação, você consegue adicionar o envio. Então, você pega o seu arquivo, se possível, transforma esse arquivo em PDF, tá? Senão, não tem problema. Adiciona o arquivo aqui, e aí, você, acho que clicando aqui, acho que você arrastando o arquivo e jogando aqui em cima, você consegue carregar, ou clicando aqui, você consegue dar o caminho, né, escolher o seu arquivo e enviar. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E aí, até a próxima aula.